E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 37 do livro Nosso Lar, a preleção de Veneranda, não é? Então, no programa último, nós conversávamos sobre o que Veneranda começou a falar na sua palestra, né? Lembrando que preleção é sinônimo de palestra. E ela começou a discursar sobre o pensamento, né? Discursar não, que ela não... A gente já viu que ela não faz discurso, ela simplesmente ela tem uma conversa com aqueles que foram permitidos assistir à preleção dela, e ela, no último programa, nós vimos que ela ressaltou que nós na Terra sempre tivemos instrutores espirituais que se corporificaram aqui na Terra para nos ajudar a viver melhor, para relembrar as leis de Deus em várias religiões da Terra, não é? Os missionários de Jesus, eles estão por toda parte, ninguém é o desamparo. Tem os missionários da ciência, da filosofia, das artes, não é? Até mesmo da política. Existem alguns que se corporificam para poder nos ajudar. Mas ela coloca que mesmo a maioria das pessoas recebendo a notícia, né, recebendo as informações desses instrutores, muitos poucos, não é, se consagram a praticá-las. Então, desde sempre, nós tivemos notícia do mundo espiritual, porque todas as religiões da Terra falam de um lugar, vamos dizer assim, extrafísico do planeta. Alguns têm, né, como as religiões judaicas cristãs, falam do céu, outros falam do nirvana, outros falam de outros lugares, né? Mas todos são concordes em nos explicar que quando a vida corporal ela se extingue e continuamos numa outra dimensão. Todas elas falam de um jeito ou de outro, mas a Veneranda disse, né, na sua preleção, que a maioria de nós não consegue, nas palavras dela, consagrar as nossas vidas nessas verdades. Essas são as palavras dela. Então, nós vamos continuar a estudar a mensagem que ela traz para nós sobre o pensamento. Nós vamos continuar a raciocinar sobre o pensamento, porque ela fala muita coisa. Ela nos dá muita informação. E é de crucial importância para todos nós sabermos, termos conhecimento da questão do pensamento, não é? Uma coisa que passa tão à margem da nossa vida, não é? Essa questão do pensamento contínuo que nós já conseguimos ter, espírito já na condição hominal, depois do progresso evolutivo, e de uma responsabilidade muito grande, lembrando as palavras de Jesus que nós podemos errar. Sempre nós erramos por pensamentos, atos e palavras. Então ele coloca em primeiro lugar o pensamento. Porque sem o pensamento eu não falo e sem o pensamento eu não raciocino para falar e nem para fazer. Então é o pensamento primeiro que vem em primeiro lugar. É aonde nós temos que ter a maior vigilância, não é? Isso. Sempre. Então vamos começar a nossa leitura do capítulo 37 a partir do parágrafo 22. Será crível, e aí é a Veneranda
falando, né, na sua preleção. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Então, o que ela está querendo dizer para todos nós? Que não adianta a gente saber, ter a certeza que tudo acontece no pensamento, mas se a gente não colocar esses pensamentos em prática, não é? Tudo realmente começa no pensamento, mas tem que terminar na ação, tem que terminar na prática. Então, quando a gente sabe de todas as informações que chegam do mundo espiritual por esses instrutores, mas se a gente, pelo menos, se a gente nem se esforçar por colocar esses ensinamentos em prática, não adianta nada, porque saber por saber, muitos sabem, né? Tem um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, porque a pessoa sabe, mas e aí, não faz, né? Então, eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas se eu não me levantar, tô com fome, meu pensamento, eu tô com fome, eu quero comer isso, né? Eu quero comer um sanduíche. Ou quero comer um prato de comida. Mas se eu não colocar esse pensamento em ação, eu vou morrer, porque a comida não cai do céu. Eu vou ter que pensar o que fazer, não é? Aí eu vou sair para comprar, ou eu vou na geladeira e ver o que eu tenho para fazer, e vou depois para o fogão para começar a fazer aquilo que eu estou com vontade de comer. Então é isso que ela está dizendo. Só pensar não adianta muita coisa, não. Né? É sinal que a gente está vivo, está no corpo, apesar que os espíritos também pensam. Mas sinal que nós, né, estamos com raciocínio algo equilibrado, porque, né, mas é só isso. Então, é o que ela está informando para a gente, que é impossível, né, que a pessoa melhore a sua condição no planeta se ela não agir. Agora, tanto pode ser para o bem quanto para o mal. Esperamos, né, os espíritos torcem para que a gente comece a pensar coisas boas. Mas, infelizmente, existem pessoas que também pensam no mal e praticam. Então, o importante é que a gente tem que pensar, tem que entender. Tem que entender que é porque aqui a gente está tratando de pensamento de outro jeito. A gente tem que entender que só pensar não adianta. A gente tem que botar a mão na massa. É isso que ela está dizendo nesse parágrafo, né? E ela diz assim, né? Admitir o poder do pensamento. Ela fala primeiro em poder do pensamento, que é um poder que nós adquirimos através dos milênios, das existências milenares nos vários reinos, como os espíritos nos explicam. Reino mineral, vegetal, animal e agora o reino hominal. O poder do pensamento contínuo de raciocinar. Isso é através dos milênios, é uma conquista nossa. É a lei de Deus, a evolução. Aí ela continua. Com esse poder, a gente fica liberto da condição inferior, porque o nosso pensamento ele exterioriza através da nossa mente. Seja ela estando nós num corpo somático ou não, desencarnado. Mas ele se exterioriza através da nossa mente. E aí, a mente ela é colocada sempre entre as forças inferiores e as superiores. Com o objetivo de quê? De nós escolhermos e nos aperfeiçoarmos com a nossa escolha. Então, no livro Libertação, no capítulo número 2, o instrutor Gúbio, livro Libertação, também ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 2, o instrutor Gúbio, ele fala uma explicação que ele está dando ao André Luiz e a outros. Ele explica assim, que tem tudo a ver com o que ela está falando aqui. Ele fala, nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. É aquilo, nós podemos escolher, nossa mente. Ele está falando do pensamento. Quando nós ocorremos... ele fala assim, o espírito, ele continua, o espírito encarnado, aí já está falando mais do encarnado, porque nós, segundo os espíritos, nós só evoluímos realmente no corpo, né?
O espírito, quando encarnado, sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situa o sexo e o estômago, e recebe os alimentos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Então, ele explica mais adiante um pouco, mais esmiuçadamente, é o capítulo 2. Então, ele está dizendo que, como a Virana fala aqui para nós, o homem não está liberto da sua condição inferior, só porque adquiriu a consciência, o patrimônio de poder ter um pensamento contínuo. Ele está numa escolha constante, nós estamos sempre numa escolha constante. E aí a influenciação inferior vai podar a gente nas regiões onde se situa o sexo e o estômago. Não é que é errado o sexo e o estômago, não é isso. São órgãos que têm que ser usados a benefício da nossa evolução. E aí ela fala que os estímulos superiores é através do raciocínio do coração, não é? Então ela diferencia bem. Aí ela continua, o Guber aqui no Libertação continua assim: quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Então, de acordo com a nossa escolha, a gente vamos nos lançar numa estrada boa ou numa estrada pedregosa, né? É isso que ela está explicando. É sempre o nosso livre-arbítrio, que ele vem através do nosso pensamento. Isso. Por isso que nós somos aquilo que nós sentimos e não o que pensamos que somos. Porque a prova vai nos dizer do que nós aprendemos com o pensamento. Aí o nosso sentimento vai estar com esse material. E vamos responder. Pedro falava que ia defender Jesus. E no outro dia ele negou. Era o que ele sentia ainda, né? Isso. Parágrafo 23. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também. E no livro, e o Emmanuel no A Caminho da Luz, eles nos dizem que todos os espíritos, eles se enquadram, né, na condição de co-criadores divinos. Aqueles dos mais evoluídos, os espíritos puros, eles já são os co-criadores em plano maior. E nós, meros humanos, somos os co-criadores em plano menor. Então, ela está colocando isso, que só uma reencarnação, né, no corpo, como ela coloca aqui, só uma existência secular, quer dizer, 100 anos, uma reencarnação, vamos dizer assim, a média, né, não faz com que a gente, como ela coloca aqui, não faz com que a gente já tenha se elevado intelecto e moralmente. A Terra, a gente, não é lógico, a gente sabe que é a nossa escola, e ao mesmo tempo o nosso hospital e ao mesmo tempo a nossa oficina de trabalho. Então aqui na Terra estamos encarnados aqueles que ainda precisamos trabalhar muito na própria reforma íntima. Não vai ser de uma hora para outra, e como ela disse no parágrafo anterior, só pelo fato da gente já ter entendido que tudo começa no pensamento, que adianta alguma coisa, que melhora a nossa condição, que a gente vai sair do planeta pela desencarnação já concluído todo o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ela está dizendo que não, que a gente, não é, uma reencarnação é um período curtíssimo para que a gente possa desenvolver a nossa intelectualidade e a nossa moral. E aí ela continua. Ela fala uma existência secular, né? E uma existência secular é um século. Representa um período muito curtíssimo. Ela fala curtíssimo. Para a gente achar que vai virar anjo, resumindo. E aí, do que ela fala aqui, a gente pode aprender do que o próprio André Luiz coloca para nós na introdução do livro Nosso Lar. Tem uma mensagem dele, né? Mensagem de André Luiz, em que ele fala que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador.
Então, lendo o livro Nosso Lar, já no começo, muita gente começa a ter informação do Espiritismo através dessa obra, né? Eu mesmo fui um. E já no frontispício aqui, já na introdução do livro, já tem essa mensagem de que uma existência é um ato e a morte é um sopro renovador. Como é que já muda a nossa ideia perante a vida, né? Quem já consegue entender e aceitar o que está aqui, não é? É o que ela está dizendo aqui. Uma existência secular é um ato, um dia, não é? E ela repete em outras palavras, né? Isso. E é muito curto para a gente aspirar à posição. Só que isso não nos tira na obrigação de lutar, porque a gente não pode raciocinar também, já que é muito curto, eu vou ter outra, deixa para a próxima. Esse é o grande problema. A gente grande problema dos espíritas. Porque esse deixa para a próxima, nós já repetimos muitas vezes. Os espíritos nos informam, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos exóticos aqui na Terra. Nós não somos oriundos daqui. Nós já viemos de outros orbes que evoluíram e nós não ficamos. Nós somos muito inteligentes, a nossa perspicácia é muito grande, muito rápida. Nós raciocinamos muito rápido, também para o lado errado. Então, essa desistência, porque nada mais é do que uma desistência, ou deixa para a próxima, essa desistência já ocorreu várias vezes, né? Ela vai falar isso agora, na continuação. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Por quê? A gente já entendeu com a doutrina espírita que o mal que a gente faz é que nos faz mal, não o mal que nos fazem. Porque o mal que a gente faz nos tornam pessoas más. Então é esse mal que, como ela está colocando aqui, então tudo que a gente geralmente faz foi moldado pelo nosso pensamento durante milênios. É aquilo que a gente conversou nos programas passados sobre os nossos padrões mentais. Então, são hábitos, são pensamentos que nos acompanham há 1.000, 2.000, 3.000 anos. E que não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir transformá-los. Não é? Então, a gente vai fazendo muitas escolhas, com certeza, como ela está dizendo aqui, muitas escolhas equivocadas. Nós agora, né, que nos dizemos cristãos, agora estamos interessados em seguir Jesus, as orientações dele, mas nem sempre foi assim, não é? A gente vai ter que aprender a mudar os próprios conceitos. O Espiritismo, ele veio à Terra para nos ajudar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 7, aliás, começa no item 5, o ponto de vista. Então, o Kardec vai colocar para a gente que se a gente mudar os nossos conceitos, não é? A gente consegue viver muito melhor. Kardec coloca em especial ele vai falar no item 5, no item 6 e no item 7, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Então ele fala assim no item 7, não é? O Espiritismo dilata o pensamento, olha aí, não é? Olha o pensamento. E lhe rasga horizontes novos, porque o que ela está dizendo para a gente? Vocês pensam de maneira errada e agem de maneira errada há milênios, né? Então a coisa se cristaliza. E aí Kardec coloca no Evangelho, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. O Espiritismo mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser.
todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Olha só, então, o quanto o Espiritismo veio nos ajudar a quebrar esses conceitos equivocados que a gente traz de milênios, não é? Milênios, como ela está dizendo. Se todos entendessem, né, da justiça da reencarnação, entendesse, como Kardec coloca aqui, da solidariedade que há entre os seres, entre os países, né, que ele coloca aqui também, né, ele coloca a palavra país, não, ele coloca a solidariedade de todos os mundos, dos seres do mesmo mundo, a gente não teria guerras. Com certeza elas não existiriam, porque você sabendo da reencarnação, você entende que hoje você está no Brasil, mas amanhã você pode estar na Arábia Saudita, você pode estar na África, você pode estar na China, no Japão, que a terra, a terra é de Jesus, vamos dizer assim, né? É de Deus acima de tudo e de Jesus que toma conta dela. Então a gente está aqui como aluno. O Espiritismo ensina isso para a gente. Então, para que brigar por uma coisa que nem é nossa? A gente está usufruindo dessa escola, a gente está usufruindo dessa oficina, que é a Terra. Estamos aqui curando as nossas feridas morais nesse hospital que é a Terra. Então, tudo melhora quando a gente começa a mudar o ponto de vista, quando a gente começa a ter pensamentos mais claros acerca da realidade do universo, porque não é só a lei de Deus, a gente tem que compreender que ela vige na Terra e em todos os mundos, em todo o universo. Então é a mesma lei para Saturno, para Júpiter, para as outras galáxias. Lógico, com o entendimento dos seres que vão evoluindo, o entendimento dessa lei vai vai aumentando. Ela vai, de alguma maneira, se dilatando aos olhos de quem a compreende, quem a lê. Não é? É isso que a Teresa está colocando, mudar o ponto de vista. Na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Allan Kardec enumera 9, 10, 11... Ele enumera vários itens sobre aquilo que ele diz os pontos principais da doutrina que os espíritos transmitiram. Então, os pontos principais da doutrina que os espíritos transmitiram são realmente o ponto de vista novo sobre a vida. E que André Luiz fala, que nós repetimos aqui, novamente, na introdução do livro Nosso Lar. Ele fala, no título lá do Mensagem de André Luiz, que a existência é um ato e a morte é um sopro renovador. Só essas duas frases já muda muita coisa na nossa vida. A ideia muda. Porque quando ele diz que a morte é um sopro renovador, isso tem que entrar muito no nosso raciocínio para que ele passe para o sentimento. Porque quando desencarnar um ente querido, que a gente não blasfeme, não se desespere. Que a gente chore, que a saudade é o método do amor, mas que a gente não desespere. Mas para que isso aconteça, a gente tem que amadurecer o nosso pensamento em torno disso. É isso que ela está dizendo. Ela não está dizendo que, vocês não são cooperadores essencialmente divinos. Nós não somos ainda. Ainda vamos ser, mas nós temos a obrigação de lutar sempre. Não é? É isso. E o relógio aqui continua trabalhando. Mas esse assunto é um assunto muito, muito interessante. Nós vamos usar alguns programas para falar sobre o pensamento, não é? Como a gente gosta sempre de lembrar, estamos aqui para juntos estudarmos a doutrina espírita através das obras de André Luiz, não é? A gente faz um paralelo com a obra básica, a gente sempre, busca a obra básica para corroborar o que o André Luiz nos ensina e o Emmanuel, mas nós estamos aqui para estudar, então a gente não tem pressa de terminar o livro, a gente precisa aprender o conteúdo realmente muito interessante que André Luiz nos traz através de Chico Xavier para que a gente compreenda melhor a doutrina espírita. Então, um grande abraço a todos, a paz de Jesus estejam com vocês, vossos lares. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.